Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram, que vai consecutivamente para a minha fanpage, Isabel Tincopa Psicóloga Clínica, e para meu canal do YouTube, que é Maria Isabel Tincopa Psicóloga Clínica. Hoje estou aqui para falar, talvez, uma das mais novas patologias relacionadas a transtorno obsessivo e compulsivo, transtorno de obsessão, só que ligadas à alimentação. Gente, como Freud dizia, em todo excesso tem um vazio. E vamos começar pela ortorexia. Para quem não conhece, a ortorexia é uma patologia ocasionada no enfoque do hábito de vida, hábitos de vida saudáveis. Tudo que é excesso em nossa vida, tem sempre que a gente olhar que tem um porquê por trás, tá? Existe sim. Todos nós queremos ter vida saudável, mas todo extremista tem um problema aí grave. E tem a ver com a personalidade, com história de vida pregressa, com educação, com paz, com reflexos de vida. Então a gente não pode dizer que é uma coisa que a gente pode se omitir, tá? A ortorexia nervosa é o termo criado pelo médico Stephen Bratman, tá? Utilizado para definir o comportamento obsessivo e patológico em torno de uma constante busca por uma alimentação saudável. Não é, gente, todos nós queremos alimentação saudável, mas a pessoa fica tão obsessiva que passa horas no mercado, no lugares, vendo rótulos, vendo informações técnicas, como se fosse um nutricionista, tá? O nutricionista sabe que as dietas, tanto quanto não pode ser extremadamente rígida, a não ser que você tenha uma comorbidade, que é alguma coisa que o seu organismo não aceita. Aí você tem que ter o controle, mas pessoas que são absolutamente normais, não tem, vamos falar assim, não tem triglicérides, colesterol, pressão alta, diabetes, que são alérgicas a glúten, são alérgicas a laticínios. Essas pessoas sim precisam de uma dieta saudável. Já o resto das pessoas precisa manter uma coisa que a gente chama de equiparado, regular. Os transtornos obsessivos e patológicos, né, em torno da constante alimentação saudável, esses transtornos compulsivos em alimentação devido a inúmeras variantes de comportamentos em autoimagem. Então, a pessoa associa a alimentação à sua autoimagem. Claro que existe. O que você não é somente aqueles livros que você lê, as coisas que você faz, você também as coisas que você come. Só que tem gente que come coisas absurdas, de maneira absurdas também, como fat food, e isso é o dia a dia da pessoa. Então, o que ela vai representar o dia a dia? Besterol, só sujeira, não é verdade? Mas aí que tá, com a pandemia, a questão se, digamos, para a pessoa que tem toque, aumentou mais. Então, tudo que é consumido de maneira não tem bactéria, não tem vírus, aquela lavagem o tempo inteiro, isso favoreceu o transtorno obsessivo compulsivo, entre eles a da alimentação também. Esses transtornos compulsivos de alimentação, devido a inúmeras variantes de comportamentos de autoimagem e tentativa de respeitar um estilo de vida saudável, que às vezes a pessoa não corresponde, podem esconder um desvio por trás, tá? Muito contundente na escolha dos alimentos. E assim, a pessoa fica obsessiva com a escolha dos alimentos. Aí você percebe que já fugiu do padrão da normalidade. Essas pessoas com esse comportamento apresentam preocupação exagerada, é exagero, tá? Com uma dieta de qualidade, dieta intermitente, com a necessidade de manter a aparência física, o corpo, e simplesmente se escravizam nessa situação. Uma dieta de qualidade, claro, né? A gente for pensar com foco exclusivamente biológico. Todo mundo fala, não, é para minha saúde. A dieta do jejum intermitente, sem levar em consideração outros determinantes do comportamento alimentar, como fatores sociais e emocionais. Muitas dessas mudanças de hábitos têm a ver com fatores sociais, o meio que a pessoa vive, e também tem a ver com fator de isolamento, como de comportamento emocional. Sempre relacionado, muitas vezes,
a uma mãe que fica o tempo inteiro com a necessidade de um corpo perfeito, bactérias, alérgica, poeira, alérgica, tudo. Todo exagero, a gente esconde sempre um vazio atrás. Esconde sempre alguma preocupação que não está esclarecidamente de maneira consciente, ele está de maneira inconsciente. Então, essa pessoa que tem essa preocupação o tempo inteiro com o corpo, com a aparência física, normalmente a criança costuma sugar que nem uma esponja tudo isso. E o adolescente também. E um alvo fácil desses transtornos alimentares. É a coisa mais fácil você ver uma criança bulêmica, uma criança com anorexia e agora uma criança com ortorexia, o excesso de alimentação saudável. Esse alimento com fatores sociais e emocionais. Geralmente os indivíduos com ortorexia priorizam alimentos puros, tá? Livres de agrotóxicos, herbicidas e substâncias artificiais. O mais próximo de natural possível, é claro. Como todos nós, a gente quer, mas às vezes nossas condições econômicas também não favorecem. É isso que é um fator determinante. Olha, as visitas ao supermercado são longas, eles ficam lendo roteiros nutricionais como se eles fossem formados em nutrição, tá? Isso tem isso, eles ficam fazendo cálculos de peso e sobrepeso e de quantas calorias vai consumir através desses cálculos. Além do quadro de obsessivo com a própria alimentação, as pessoas com ortorexia, se chama ortorexia, acabam por se isolar socialmente. E tendo em vista que a intensa restrição alimentar e a tendência a julgar aqueles que não se seguem os mesmos padrões alimentares porque acham que não corresponde àquilo que eles pensam, eles se isolam. Normalmente pessoas altamente organizadas, tá? E meticulosas, são pessoas muito controladoras, extremamente organizadas que entram na ortorexia. Com exacerbada necessidade de autocuidado o tempo inteiro. E proteção. Muitas vezes eu falo assim que, às vezes, muitas patologias vêm da mãe. Nesse caso, vem até do pai. Então, a necessidade de se proteger, porque às vezes eu vi o pai adoecer, vi o pai vir a óbito, vi o pai... porque o homem é muito mais descuidado enquanto à relação de colesterol, triglicérides, tireoide, bebidas. Então, quando a pessoa tem isso, tem sempre uma sequela atrás, tá? É uma marca, uma cicatriz que ela não conseguiu. Então, ela tenta se convencer que ela não vai ter o mesmo destino do pai. Só que a gente tem que ver as propensões genéticas. De qualquer maneira, a gente tem que fazer terapia. Nesse caso, é o tratamento multidisciplinar entre psicólogos, médicos e nutricionistas, tá? Porque o bom nutricionista vai saber guiar o paciente para não ficar preso em restrições sem necessidade. Se a pessoa não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, então ele precisa de uma nutrição que seja flexível, que a pessoa possa comer um chocolate no fim de semana, um pedaço de pizza, entendeu? É normal. Normalmente as pessoas altamente organizadas, meticulosas, o autocuidado e proteção são as mais propensas a desenvolvimento de transtornos. Claro, uma pessoa extremadamente controladora também é mais propensa. O tratamento envolve equipe multidisciplinar, como eu já disse para vocês. Geralmente o tratamento é longo e complexo. Pois, como os pacientes não se sentem doentes, eles negam, né? Esses pacientes demoram muito e relutam muito pela assistência psicológica. Entender que a alimentação saudável deve ser equilibrada, equilíbrio entre o que é besteira, o que não é besteira, o que não é, tem que ter equilíbrio nesse instante. E quando eles consomem alguma coisa que eles acham que é sujo, que é besteira, eles sentem até a sensação de empachamento, sentem enjoo. Então tem muito a ver com a questão emocional. Bom, sem restrições, proibições alimentares, imposições alimentares desnecessárias quando não existe uma doença. É o primeiro passo para o controle do quadro de sucesso desse tratamento. Algumas vezes, psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a mais indicada, é a que eu faço com os pacientes, tá? Até drogas antidepressivas que a gente recomenda passar com o psiquiatra para amenizar essa sensação, porque está muito relacionada à depressão também. Então, pessoas inteligentes, tudo que é exagerado
tá? Não somente em restrições alimentares, a comportamento de academia, comportamento de plásticas, comportamento de procedimentos, comportamento de... Tudo vocês podem ver que tem gente fazendo harmonização facial e ficando completamente deformado, já não é mais o mesmo rosto. Então, a gente tem que ter um profissional com um pouco de noção e falar para a pessoa, olha, você precisa de ajuda profissional. Até aqui eu vou fazer o que você está querendo, você pode até me pagar, mas não condiz com você. É assim também que o nutricionista, o psicólogo, o médico, ele vai falar nos padrões da normalidade. Aquilo que foge, o excesso de tudo, é prejudicial à saúde, sim. Sempre esses comportamentos, como no caso dessa patologia, a ortorexia, tem um fator emocional muito grande escondido dentro da alma. Espero que vocês tenham gostado. Ortorexia, nova patologia. Devido talvez à pandemia, a necessidade de limpeza, a necessidade de ser mais saudável, a necessidade de ter vitamina D, que todo mundo explodiu com a vitamina D, vitamina C, então começa a ter alimentação desnecessária e não procurar coisa de maneira automática. Vamos pensar e ver o que está acontecendo com a nossa população. O que está adoecendo? As redes sociais, com uma mídia que impõe como você deve ser, como devem ser seus hábitos, como deve ser isso, se você come aquilo, se é um jeito de perder essas calorias, e quantas você tem que perder, você fica tão cheio de informação que você fica completamente ansioso. Então, o que é ansiedade? Sofrer pelo futuro, tá? O que é depressão? Sofrer pelo passado. E o presente? Estresse. Então, o excesso de informação forma estresse. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus.